Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com TV. E hoje temos entrevista exclusiva e muita análise do mercado do café. Vamos ver os destaques de hoje. A expectativa de safra nas regiões produtoras de café do sul de Minas. Tem produtor esperando quebra de até 70%. Veja ainda como o mercado vem recebendo as notícias sobre a quebra de safra. Exclusivo, a ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, fala sobre a disponibilidade do grão. Veja ainda, produtores buscam qualificação sobre biofertilizantes e fermentação de café. E mais, vamos falar sobre a ordenha mecanizada em fazendas da Zona da Mata Mineira. Café com TV, a notícia na dose certa. A gente abre essa edição falando sobre a expectativa de safra nas regiões produtoras de café. Nossa equipe visitou uma propriedade em Poço Fundo, aqui no sul de Minas. Por lá, o produtor rural falou que a quebra de safra é de 70%. Um dos motivos para isso é a seca. Para chegar até a lavoura não foi nada fácil. Uma vista de tirar o fôlego, né? A região tem mais de 1.000 metros de altitude. Para colher café aqui, o produtor precisa enfrentar muitos desafios, que começam já aqui no caminho para a lavoura, com muitos galhos, um terreno muito íngreme, dificuldades que o produtor precisa superar. A safra começou em maio e deve terminar no final deste mês. 3 meses de colheita que servirão para pagar as despesas com a lavoura. A expectativa era colher 130 sacas. Não deve chegar a 30, uma quebra de 70%. O senhor ia colher mais de 130 sacas. Por que isso diminuiu? Devido ao clima. Deu contratempo, muita chuva na época da florada e a seca antes. Então, é o que dificultou a produção. A lavoura, ela sentiu muito. O trabalho só está rendendo porque o produtor conta com a ajuda da família. Para trabalhar meio sozinho, eu vou te falar, na colheita de café é complicado. Se não tiver um para ajudar, não vai. Porque o negócio é meio pesado, né? E a gente continua falando sobre a quebra de safra no café. O assunto vem preocupando os cafeicultores. A produção sofreu fortes impactos. Minas deve colher cerca de 30 milhões de sacas. Os números não são nada animadores. Os efeitos da seca e geada do ano passado impactaram diretamente na produção do café arábica em Minas Gerais este ano. A colheita já está próxima do fim, é verdade, mas a produtividade do grão está ameaçada, acredita esse exportador. É seríssimo, agora está quebrando de fato. Nas outras entrevistas eu dizia, tinha que esperar um pouco mais, mas agora é uma realidade. Já há quem diga que essa safra de arábica é menor do que a safra do ano passado. E, inclusive, teve um grande diretor de uma cooperativa que deu uma palestra aqui em Varginha na terça-feira, que está apavorado, está assustado. Segundo diz ele, que é a menor renda de café da história da cafeicultura. Então, é apavorante o que está acontecendo com a colheita de café. O mais recente levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta uma safra de café do Brasil em 53,4 milhões de sacas. Já a colheita do café arábica foi estimada em pouco mais de 35 milhões de sacas. Com a quebra de safra, a dica é vender parte do café para pagar as despesas, sem deixar de segurar a outra parte, pensando numa venda futura. Tem que ter muita cautela, principalmente pelo fato da quebra que nós estamos acabando de dizer. Diziam que era 43 milhões de sacas de café, baixou para 35. Há quem diga agora que vai ser 30 a 31 milhões de sacas de café. É uma quebra muito grande em relação ao que pensávamos que íamos colher. O consumo de café no mundo, no entanto, só aumenta. Com isso tudo, o consumo de café vem aumentando. Conforme eu disse, nos 3 primeiros meses do ano, Japão, Estados Unidos e Europa subiu numa faixa de 5, 6% no trimestre. Então é importantíssimo saber que o consumo não para, está aumentando normalmente, inclusive no Brasil está aumentando, quando todos pensavam que ia cair, pelo contrário, o consumo aumentou e no mundo inteiro está aumentando na faixa de 1 a 1,5%.
e vamos trazer análise de mercado com Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Mercado de café reage na Bolsa de Nova York e apresenta 4 dias de altas consecutivas. Da sexta-feira, dia 22/7, até na quarta-feira, dia 27/7, o mercado subiu 1.300 pontos. A quinta-feira foi de ajuste, de realização. Os preços caíram 300 pontos e fecharam base setembro de Nova York a 216,50 centavos de dólar por libra-peso. Basicamente, a queda nos cafés certificados e as questões climáticas estão dando suporte aos preços do café. Entretanto, o dólar deixou de trabalhar acima de R$ 5,40 e a média dessa semana é de R$ 5,35. Isso atrapalhou os preços pagos ao produtor, que seguem na casa de 1.315 para o padrão CPEA-Exalc. Com a colheita realizada prevista em 75%, o produtor segue fazendo poucas vendas na expectativa de que os fundamentos do mercado prevaleçam sobre a questão da desaceleração da economia global. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. A seguir, tem entrevista exclusiva com o diretor executivo da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café. Ele vai trazer a análise do mercado. A gente volta já, não saia daí.